Fala galera, tudo bem? Rodrigo Farias aqui de volta para a gente conversar sobre um conceito que com pouco tempo de estudo você vai dominar ligeirinho, geometria plana espacial, tá? Então eu vou passar o entendimento base para vocês, até complementando dúvida aí de alguns alunos aí, tá? Então a gente vai explicar como que a gente, sem fazer aquela decoreba de fórmula, como que você consegue aí fazer um cálculo aí de um prisma, de um cone, de uma pirâmide, somente entendendo e não partindo pelaquela decoreba de fórmula, tá? Entre em contato comigo aqui, tá? Tem meu telefone aqui embaixo e só você faz assim, ó, te inscreve no canal e dá um like e fala para mim, ó, professor, eu me inscrevi, dê um like lá. E eu quero um desconto aí para conseguir aí gabaritar e matar pau aí português, matemática aí para o concurso da Brigada Militar aí especialmente, tá? Ou algum outro concurso de prefeitura, algum outro que você está fazendo. O conteúdo é totalmente focado na banca organizadora e no teu concurso. Você não vai aprender nem muito além do que você precisa, porque não, isso aí é loucura, tá? Você vai aprender o que é preciso para que você gabarite e, lógico, nem muito menos, né? Você vai aprender exatamente aquilo que cai aí com experiência de mais de 15 anos aí de sala de aula, tá bom? E aprovando muito aluno por aí. Vamos lá, gente. Deixa eu explicar para vocês assim, ó. A primeira coisa que a gente tem que entender... Deixa eu ver se eu vou conseguir... Aí, beleza. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho algo chamado geometria plana, que eu vou demonstrar assim, ó, dessa forma. Tá? Entenda com boa vontade como sendo um círculo, tá? E eu vou entender, gente, a geometria plana como sendo algo que eu posso dobrar, enrolar e formar um tapete com isso. Eu consigo jogar no chão, tá? Por que isso, gente? Porque quando a gente for para a espacial você pode entender ela como sendo 3D. É isso aqui, ó. Uma caixa, tá? Por exemplo. Ou, por exemplo, pode ser isso aqui, ó. Uma lata, tá? Uma lata. Isso é espacial. Outra ideia que eu preciso que você tenha, a gente vai pensar como se essa figura aqui, ó, a área dessa figura aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Tá? É o mesmo tamanho. Isso aqui vai facilitar para que eu consiga explicar, tá? Então, vamos imaginar que, ó, essa figura que eu tenho aqui, gente, é a base disso aqui, ó, que tá em amarelo também, tá? São iguais. Vamos imaginar que o tamanho disso aqui, gente, seja 5 por 4, tá? Beleza? Vamos imaginar que esse aqui seja o mesmo cara desse aqui também. E aí, gente, aqui eu vou precisar que você tenha uma ideia do seguinte. A gente vai ter do ponto central até a extremidade, do ponto central até a extremidade, algo que a gente chama de raio. Tá? E algo que vai de uma ponta a outra, e aí você consegue ter a noção que isso que vai de uma ponta a outra, já que isso aqui está no meio, ó. O que vai de uma ponta a outra, a gente vai chamar de diâmetro. Mas esse diâmetro que eu estou falando aqui para você é só para uma informação complementar. Tá? Beleza. Tá sabendo que essa parte aqui é a mesma dessa aqui. Ó. Tá? E eu vou entender que o valor aqui do meu raio, eu tenho um raio no tamanho de 10. Beleza? Ok. Vamos lá, agora vamos fazer figura por figura para que eu entenda. Geometria plana é aquilo, reforçando, que eu consigo formar um tapete, que eu consigo enrolar. Você não vai conseguir formar um tapete e enrolar um dado, um cubo, um paralelepípedo ou uma lata que eu tenho aqui, um cilindro, tá? Não vou conseguir fazer. Dentro da geometria plana, dentro da geometria plana, gente,
eu sempre vou achar a área, tá? Área. E aí, como é que eu vou trabalhar com isso? A área, ela vai ser demonstrada em metros quadrados, certo? Enquanto que na geometria espacial, o resultado será em metros, só que eu vou estar achando o volume. Metros ou centímetros, tá? Ou quilômetros, decâmetros, por aí vai. Mas eu estou usando aqui como se fosse metros, tá? Mas pode ser outra unidade. Vai ser em metros cúbicos, tá? Beleza? Olha só. A área, gente, de um quadrado ou de um retângulo, tanto faz. Nesse caso aqui ele é retângulo, porque ele não tem os lados iguais, né? Se ele fosse com os lados iguais, seria um quadrado, tá? Mas a área, gente, dessa figura, ela vai ser lado vezes lado, tá? Lado vezes lado, beleza? E a área que nós temos aqui, ó, desse círculo, gente, isso aqui é uma das poucas fórmulas que eu digo que você tem que decorar, tá? A área de um círculo, ela é π vezes raio ao quadrado. Calma, tá? Que é simples, tá? Gente, normalmente o π, a questão ela te dá na questão lá, utilize o valor de π igual a 3,14, ou aproximadamente 3,14, tá? Então isso normalmente nas bancas ele te dá isso aqui, então nem te preocupa com isso, tá? E aí o que que vai ser? Vamos pegar a área desse meu retângulo aqui, tá? Nessa área do meu retângulo, eu vou fazer lado vezes lado, ou seja, eu vou fazer 4 vezes 5, e eu vou ter uma área igual a 20 metros quadrados, beleza? Achamos a área. Só isso? Só isso. E como é que fica a área desse círculo aqui, tá, gente? A área vai ficar 3,14, que é o valor de π, multiplicado por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, gente, é 10 vezes 10. Então, eu vou ter 3,14 multiplicado por 10 vezes 10 vai dar quanto? 10 vezes 10 vai dar 100. E eu vou ter como resultado, vou pegar, como aqui eu tenho duas casas decimais depois da vírgula, e eu tenho dois zeros aqui, ó. Eu vou andar duas casas para a direita, eu vou ter 314 metros cúbicos. Professor, eu não entendi esse negócio dos zeros. Gente, isso aqui eu explico numa das primeiras aulas, tá? Minhas. Isso, cara, isso aqui vai te dar um norte bem legal aí para tu conseguir ganhar tempo, tá? Então, nós temos aqui, ó, 314 metros cúbicos, tá? Desculpa, gente, quadrados, não é cúbicos, não. Quadrados porque é área, tá? Beleza. Veja que nós achamos a área desses caras aqui que estão em amarelo, tá? Deixa eu até fazer com outra cor, porque agora a gente vai começar a calcular o volume. Gente, o volume é a mesma coisa que área da base vezes altura. Ou seja, eu vou ter isso aqui, ó. Vou fazer com azul escuro aqui. Eu vou ter isso aqui, ó. Área da base. Quanto é que é a área da base desse cara aqui? É isso aqui, ó. Lado vezes lado. Então, eu vou ter volume, lado vezes a altura que a gente vai chamar de H, tá? E aqui, nesse cilindro, nessa lata, a mesma coisa. Volume vai ser área da base, que é isso aqui, ó, já que a nossa base é circular, π vezes raio ao quadrado, multiplicado pela minha altura. Então, basta eu pegar esse valor aqui, gente, que nós já temos calculado, que é o valor da área, tá? Que vai substituir isso aqui, ó, certo? Eu vou ter, então, 20 multiplicado pela altura. Vamos atribuir uma altura aqui, gente, tá? De 5, certo? Sabendo que eu tenho aqui, ó,
Um outro tamanho aqui, ó, que é 5, que é esse cara aqui, ó. E outro tamanho aqui, que é 4, que é esse cara aqui. Beleza? Então, eu vou ter 20, que eu já achei, multiplicado pela minha altura, que é 5. Eu vou ter, então, aqui um volume igual a 100 metros cúbicos. Agora sim, cúbicos, tá? E aqui eu vou ter volume igual. Gente, isso aqui, ó, π vezes raio ao quadrado, é isso aqui, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 314. E eu vou atribuir aqui 10 de altura, tá? Vou atribuir 10 de altura aqui, certo? Multiplicado pela minha altura, que é 10. Gente, esse 10 que eu atribuí são valores que eu joguei aqui, tá? Não achei através de cálculo, só estou dizendo que a altura que foi fornecida, vamos supor assim, seria 10, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, volume 314 vezes 10, 3.140 metros cúbicos, certo? Beleza. Veja que a partir do momento que eu sei calcular a minha área, eu consigo calcular o meu volume, porque é só acrescentar a altura, tá? E agora, gente, a gente vai dar aqui o pulo do gato, porque olha só, se você tem esse quadrado, essa caixa, esse dado, e você queira calcular isso aqui, ó, vou fazer com outra cor aqui. Presta bem atenção agora, tá? Você queira calcular isso aqui, ó. Tá? Isso a gente pode chamar de pirâmide, pode chamar de um prisma, tá? Isso aqui muitas vezes vem desenhado na tua prova, certo? Se fala muito aí de ele ser uma pirâmide, tá? O que eu tenho que entender? O fundamental é eu entenda que essa figura, gente, essa figura, ela cabe quantas vezes dentro dessa aqui? Só que assim, ó, eu entendendo que ela tem a mesma altura, tá? 5. Que os lados também sejam os mesmos, tá? 5 e 4 aqui, beleza? Pode ver, ó, que ele tem uma... Ele é equivalente ao de baixo para conseguir explicar para você, tá? Quantas vezes esse cara aqui cabe? Eu sei que eu posso colocar ele uma vez aqui dentro, né? Vai ficar o triângulo aqui dentro. Mal desenhado, mas vai ficar, tá? Mas sobra espaço, né? Eu tenho que entender, gente, que dentro desse cara aqui, ó, que é representado, esse cara aqui, ele é representado por isso aqui, ó. Esse aqui é o volume desse cara maior, desse quadrado, desse caixote aí, tá? Dentro desse cara aqui, cabem 3 desse aqui, ó. Não briga com a matemática, tá? Tô te dizendo que se você pegar uma caixa e colocar 3 triângulos com as mesmas dimensões básicas dentro dele, ele vai caber 3 vezes, tá? Então isso você não pode brigar. A mesma coisa é isso aqui, ó. Se tu quiser saber assim, ó, ele te deu uma figura e essa figura é isso aqui, ó. Ele disse que é um cone, tá? Com a base circular. E ele vai ser isso aqui, ó, tá? E ele disse que a altura... Deixa eu desenhar de novo isso aqui, que isso aqui ficou horrível. Show de bola. Eu vou desenhar pior agora. Tá, ficou menos pior. Esse cone aqui, gente, ele vai caber 3 vezes aqui dentro também, ó. Só que eu preciso que você entenda, de novo, que eu estou respeitando as mesmas dimensões, tá? Para eu conseguir didaticamente te explicar, tá? Eu vou entender e eu tenho que saber que essa lata aqui, ó, eu represento ela, o volume dela, por isso aqui, ó. Tá?
certo? Eu represento ela por isso ali, que é o meu volume. Eu sei que dentro dessa lata cabem 3 desses caras aqui, ó. Desse aqui também. Então, o que é que eu tenho que saber? O que é que eu tenho que fazer se eu tiver a informação que... Vamos pegar esse aqui, ó. Se eu tiver informação de que eu tenho uma base retangular de 5 por 4, eu tenho uma altura de 5 e é uma pirâmide. Gente, o que que acontece? Se ele não fosse pirâmide, ele seria esse cara aqui, né? Ele seria esse cara aqui. Mas como ele é uma pirâmide, basta eu pegar isso aqui, ó, essa minha fórmula, que é volume igual lado vezes altura. Isso aqui é ele inteiro, né? Quantas pirâmides cabem dentro desse grandão aqui mesmo? 3. Então basta eu pegar isso aqui, gente, e dividir por 3 e eu achei a minha fórmula. Tá? A mesma coisa desse cara aqui, ó. Tá? Para eu fazer esse cone, o que é que eu vou fazer? Qual é que é a fórmula base dele? É volume igual π vezes raio ao quadrado vezes altura. Dentro desse cara, quantas vezes cabe se for um cone? 3. Achei a minha fórmula. Tá? Então, assim, gente, diante disso, eu quero que você saiba que se você souber calcular a área, você já consegue, por tabela, praticamente calcular o volume, e se você souber calcular o volume, você já vai saber mais essas duas fórmulas, essas duas figuras aqui, tá? E que quando caem, derrubam muita, mas muita gente, tá certo? Galera, chame nos comentários tendo alguma dúvida, tá? E sempre reforçando, tá? Que é um curso de qualidade aí que vai direto ao ponto, você podendo tirar as dúvidas direto comigo, tá? Direto comigo, seja qual for a tua dúvida, chama aí que a gente já vai começar a preparação e começar a vestir essa farda aí. Forte abraço, até a próxima.